trazer, por exemplo, outros dados que nos vinculam com a questão do abastecimento de energia elétrica. Cadê o site da Celesc? Vamos ver aqui como é que está a situação. Até que está bem satisfatório, né, gente? Fornecimento normal em 98,84%. Mas aí quando a gente foca em algum lugar, por exemplo, a capital catarinense, realmente aqui na região metropolitana da capital está um pouquinho diferente do restante do estado. Tanto que a falta de energia, total de interrupções em Águas Mornas, 3.000. E Angelina, 2.000. Está sem luz, né? Florianópolis, 6.000 interrupções, em pontos diversificados. E aí não tem como comparar, como não comparar, Palhoça segue como a mais afetada na região seguida de Santo Amaro da Imperatriz. Não à toa, já que são as cidades mais atingidas e que receberam os maiores índices pluviométricos. Então, Santo Amaro da Imperatriz e Palhoça com mais unidades sem o recebimento de energia elétrica. A qualquer momento a gente pode atualizar essas informações, que a Kelly Borges está me chamando direto da Central da Defesa Civil, vai conversar ao vivo com o governador. O governador está contigo aí, Kelly? Está sim, Polito. Muito boa tarde para você e para todos. Acabou de acontecer essa reunião em que, apesar de que nós temos anunciado, justamente os municípios catarinenses que já solicitaram e decretaram situação de emergência, o governador do estado, Carlos Moisés, que está aqui ao meu lado e vai falar melhor a respeito desse assunto, decidiu, governador, decretar essa situação aí de emergência para todo o território catarinense. Muito boa tarde. Boa tarde, Kelly, Polito, no estúdio, a todos que nos acompanham pela ND. Até para alertar a Santa Catarina dessa situação de risco que nós temos, de as pessoas se deslocarem para outras áreas do nosso estado, então evitar deslocamento, assistir rapidamente com itens de assistência humanitária os diversos municípios que estão nos solicitando e também agilizar os serviços públicos de reconstrução para os próximos dias. Então, nesse primeiro momento, é salvar as pessoas. Nós temos gente que ainda está ilhada em locais de difícil acesso por via terrestre. Estamos juntando os nossos esforços de resgate e salvamento aéreo dos bombeiros militares, da Polícia Militar e agora, por último, a Polícia Rodoviária Federal também se juntou a nós, nas nossas equipes, para a gente atender algumas cidades, como, por exemplo, São João Batista, que foi bastante afetada e que tem pessoas nessa condição ainda. Então, equipes de outras regiões, Força-Tarefa do Corpo de Bombeiros, as Defesas Civis Municipais e a Estadual, estão organizadas para dar essa primeira resposta, o salvamento e depois a atenção de assistência humanitária. Depois vem o trabalho de reconstrução dessas cidades. Nós temos rodovias federais interditadas, onde o fluxo de veículos está se dando por cidades pequenas de Santa Catarina, com estruturas, obras de arte, enfim, que talvez não tenham sido projetadas para um tráfego pesado. Então, tudo isso está sendo levantado ponto a ponto pela Defesa Civil Estadual para evitar outros danos também e mitigar os riscos nessas alterações de tráfego. E, ao mesmo tempo, alertando para que as pessoas que podem adiar seus eventos, enfim, nesse período de que o nosso estado é um estado recorrente em eventos da natureza, que evitem esses próximos dias. O cenário é um pouco mais positivo, porque nós tivemos muita chuva nos últimos dias, nós tivemos aí regiões em que choveu 600 milímetros, 400, 500 milímetros, 4, 5, 6 vezes acima da média prevista para esse período do ano. E o modelo meteorológico que se apresenta agora é de chuvas intensas, mas não constantes durante o dia, ou seja, trovoadas, com bastante chuva em determinado horário do dia. O que nos ajuda nas ações de resgate, enfim, e de recuperação, mas ao mesmo tempo impõe um risco, um alerta para um risco eventual, porque nós já temos terrenos em costas, com pressão de água, enfim, e essas chuvas isoladas podem fazer com que novos movimentos de massa, desmoronamentos, escorregamentos possam acontecer, trazendo vítimas, trazendo danos para as pessoas também. Então, fico alerta de que esse é um período em que a gente deve evitar estar se expondo, trafegando ou viajando entre cidades. O senhor falou de vítimas, infelizmente, apesar da quantidade de chuva e dessas pessoas que a gente tem mostrado, da dificuldade que elas estão em se locomover, teve pessoas que inclusive ficaram ilhadas, mas também, infelizmente, teve óbitos. Infelizmente, a gente tem, além de 2 óbitos, 2 homens, um por deslizamento e um outro por eletrochoque. Nós tivemos também um bombeiro militar, um cabo do Corpo de Bombeiros Militar desaparecido no Rio Itajaí, onde a gente está com as buscas ativas, com apoio inclusive em mar da Marinha, para tentar localizá-lo.
mas num cenário também bem desfavorável pela violência das águas, enfim. Então, é um momento das pessoas evitarem, né, só aqueles que necessariamente têm que sair ou têm que prestar o socorro para estarem nessas áreas de risco. O senhor até comentou também em relação às próprias rodovias, né? Das pessoas que estão fazendo seus desvios. O senhor acabou de comentar também que precisa até verificar se existe uma estrutura suficiente para poder atender essas pessoas que estão circulando por ali, mas também é uma outra preocupação, porque a chuva, apesar de ter diminuído, ela vai acontecer aí em períodos distintos e isso faz com que as rodovias também estejam com um acúmulo de água, não só dentro das cidades. Exatamente. Nós, ontem, ainda fui ao sul do estado, o veículo que eu estava aquaplanou, nós saímos um pouco da pista, não nos envolvemos em um acidente maior, mas da nossa equipe também, no Morro dos Cavalos, uma pessoa acabou batendo na defensa, no apoio lateral da rodovia, no Morro dos Cavalos, em baixa velocidade, naquela região onde nós temos ali, inclusive, uma lombada eletrônica, né, enfim, um radar para 60 km por hora, trafegando naquela velocidade e teve uma saída de pista e bateu na defensa. Ou seja, uma lâmina de água muito espessa que faz com que veículos de médio, até uma caminhonete, saíram da pista. Então, alertar para as pessoas evitarem pegar a estrada, especialmente nesses momentos de muita precipitação pluviométrica, muita chuva, para que a gente evite novos acidentes. Além dos danos que as águas causaram nos municípios, também tem as pessoas se envolvendo em acidentes de trânsito por conta exatamente desse momento que a gente está vivendo. O senhor comentou também em relação ao compartilhamento aí de aeronaves, né, da própria Polícia Rodoviária Federal, que se disponibilizou. Existem condições climáticas para isso também? Sim, a gente checou, as aeronaves estão voando, especialmente os helicópteros, né, a asa rotativa tem condição de voo nas regiões afetadas e já estão prestando auxílio. Muitíssimo obrigada pelas informações. Governador Carlos Moisés, então, falando a respeito de toda essa situação, desse grande volume de chuva que atingiu, né, o município, não só aqui de Florianópolis, mas também da grande Florianópolis, de todo o estado catarinense, e que, portanto, Polito, eu reforço para a gente devolver para você nos estúdios que ele decretou situação de emergência em Santa Catarina. Eu volto com você. Obrigado, Kelly Borges, com informações ao vivo.